gente! Bom dia! Estamos aqui mais uma vez para um novo episódio do Café com Influência! Olha, já pega o seu café aí, porque hoje o papo tá bom. E hoje... Não, eu vou te interromper. Calma. Quem tá ouvindo, precisa entender o que a gente tá, onde estamos. O que a gente tem? Pra quem tá vendo também precisa saber, nós estamos hoje também no Mini Joy. Um lugar maravilhoso em Copacabana para você tomar o seu café da manhã. Exato. Tá? Estamos aqui, ó. Gente, quem não está vendo, estou com um avocado toast maravilhoso aqui. Eu tô com erro aqui, que a gente não... Aqui, meu cafezinho. A gente come mesmo, tá? Ah, já tá comendo. Estou aqui com uma camisa de couro, né? Cabelo solto aqui, delineado. Rose está com um moletom super estiloso. Que cor é essa? Bege. Um brinco de strass, ó. Eu tô com a cor do chique, né? Tô com a cor do rico. Calbeck. Tá chique. E hoje vamos trazer muito mais aí assuntos relacionados ao mercado de marketing de influência. Tô animada. E hoje a gente tem convidada, hein? Hoje, nosso primeiro convidado hoje, hein, gente? Inclusive porque a gente decidiu ter esse primeiro convidado para explicar um pouco mais por que escolhemos esse formato de comunicar com vocês. Esse formato que é o videocast, né? Eu acho que a gente pode começar já falando sobre a questão de produção de conteúdo na internet, né? Porque a gente muito fala do marketing de influência e tudo mais, só que hoje em dia, gente, sem conteúdo na internet, quem não tem conteúdo na internet não existe. Não existe. A pessoa não existe, gente. Se você é uma marca, se você é uma pessoa, se você, sei lá, é um dentista... Você não existe, você precisa estar na internet. E para estar na internet, você precisa de quê? Conteúdo. Você precisa de texto, você precisa de vídeo, você precisa aparecer, né? Por que a Jemima está falando disso? Claro que se você é uma pessoa física, que é pessoa física, que só quer ter o teu perfil para poder conversar com a sua família, com seus amigos de longe, você faça do jeito que você quiser. Mas se você é uma pessoa jurídica, que é um médico, que é um Mini Joy, que é a empresa, que é o perfil criador de conteúdo, tem que criar conteúdo para a internet. E observamos que o quê? Que o formato de vídeo é o formato que mais engaja, porque a pessoa interage, a pessoa consegue ver o que você está fazendo. Você consegue ter mais liberdade criativa também, né? Eu acho que a sua voz vai além, você consegue criar uma linguagem, uma identidade. Então, o formato de vídeo, hoje, é o formato que mais engaja, que mais dá certo, que mais leva a sua mensagem para os 4 cantos aí do mundo. É porque acho que quando você tem um post estático no seu Instagram, é muito assim, você tem aquela foto e tá ali. Através da foto, você até passa uma mensagem, mas você não cria um vínculo, né? Ou você não consegue firmar com tanta força assim, a sua credibilidade. Eu acho que através do vídeo você consegue até mostrar o que você faz, expressar melhor. Né? Se expressar melhor. E assim, já tem várias pesquisas de players grandes como o Google que mostra que realmente o vídeo ele traz um engajamento maior. Ele é muito importante na construção das comunidades mesmo, né? Essa proximidade que traz. Inclusive, assim, a gente sabe que o Brasil é um caso à parte no engajamento nas redes sociais, né? E na produção de conteúdo. Para quem não sabe, né? A gente tem visto que o Instagram ele já tinha essa questão do vídeo, né? Quando surgiu os stories, depois IGTV e tudo mais. Mas quando surgiu o Reels ele não foi uma coisa mundial, tá? Acho que só se eu não me engano, no Brasil e na Alemanha que foi que ativou esse botãozinho ali, a ferramenta do Reels. Porque no Brasil, principalmente, a gente consome muito vídeo. Muito vídeo. E depois, na pandemia, todo mundo percebeu, né? Que o TikTok cresceu muito. A gente tem aí uma concorrência, né? Então, o Instagram, ele colocou ainda mais em destaque os Reels dentro da plataforma dele. Agregando, inclusive, ferramentas de edição que não tinha antes. Que o Reel veio por isso, né? Na verdade. Porque sempre existiu já os vídeos, IGTV e tal. E o Reel trouxe as ferramentas que já eram lá do TikTok, que você podia editar direto, só para vocês entenderem. Vocês podem editar direto na ferramenta do Reel, que tem toda a ferramenta lá. Aí, outra coisa importante, tá, gente? É Reel no singular e Reels no plural. Porque todo mundo fala Reels aí, a gente que trabalha com isso já quer fazer. Stories. E aí vai. Stories. E stories. Não existe mais IGTV. Você piscou, tudo mudou, tá, gente? Você piscou, tudo mudou, não tem mais IGTV. Agora é o vídeo no feed, tá? E uma coisa que a gente quer falar em relação a YouTube, né? A gente viu um movimento muito grande em relação a áudio, né?
os podcasts, a gente vai falar um pouco mais agora. Daqui a pouco A gente tá ouvindo cadeira, mesa, porque isso aqui é real, a gente tá no café. Então a gente quer trazer café da manhã. A gente tá aqui, gente, não é um estúdio não, tá? É verdade, não é estúdio. Acontecendo aqui, depois a gente filma um pouquinho, é tudo de verdade. Então barulho, cadeira, liquidificador, tá vivendo aí. É trazer você pra mesa aqui. Trazer aqui no com a gente. Mas hoje a gente está convidando o Andrei Rossetto, que é professor de jornalismo da ESPM e pesquisador de podcast, gente. Ele que vai contar tudo pra gente. Que a gente falou aqui o que a gente pesquisou. Mas especialista é o Andrei. Então, vamos dar bom dia pra ele. Então, seja bem-vindo, Andrei. Tudo bom? Olá, Gemma e Rose. E Andrei, já pegou seu café? Se não pegou, pegue lá seu café e vamos começar a conversar. A gente quer saber de tudo. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado aí de participar do conteúdo de vocês. Espero poder contribuir. Já tô com o meu café na mão aqui, ó. Eu acho que a gente pode começar se apresentando, né, Andrei? Conta pra gente como que você se interessou, né, por essa especialidade. Enfim, conta aí um pouquinho pra gente. Eu comecei a pesquisar esse formato, falando de pesquisa mesmo, no doutorado, há 1 ano e meio. Doutorado são 4 anos ao todo, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Meu orientador é o professor Luiz Arthur Ferrareto. Eu pesquisei rádio no mestrado. Concluí o mestrado em março de 2018 e comecei a dar aula em julho na ESPM aqui em Porto Alegre no curso de jornalismo. Então eu dou aula de mídias sonoras. Eu dou aula para 3 disciplinas, mídia sonora 1 e 2 e agora uma disciplina nova que é estudos aplicados de comunicação digital. Então eu faço podcasts também, gosto de editar, edito os podcasts que os meus alunos fazem. Mas eu trabalhei a minha vida inteira com telejornalismo. Foram mais de 2 décadas em redações. O meu último trabalho foi como repórter de rede nacional no SBT. Eu fazia matérias para o SBT Brasil. Então, mas sempre tive ligação com rádio. Mas a pesquisa do podcast começou há 1 ano e meio. A minha tese, falando de uma forma mais simples, é o podcast como uma instituição social independente. Não vou entrar em questão teórica aqui, até porque não tem tanto atrativo essa parte, acho que não vem ao caso aqui. Mas a ideia é que, a nossa tese é que o podcast se distanciou do rádio, hoje é uma instituição social independente. O nosso caminho é mais ou menos por aí, mas a gente está há 1 ano e meio ainda, faltam 2 anos e meio, então tem muita lenha para queimar ainda em relação à nossa tese. Eu acho que era bom esclarecer essa dúvida de qual que é a diferença Boa, Jamima. Entre o podcast e o videocast, né? Eu acho que deve ter essa dúvida. Você recebe muito assim, essa dúvida acontece por aí, Andrei? Em relação a esse tema aí, nós vamos ter que voltar um pouco para falar da história um pouco do podcast, da conceituação. Videocast, podcast. Eu, particularmente, não gosto dessa expressão videocast, nem mesacast. Eu vou tentar, de uma forma sucinta, explicar aqui por quê. Na realidade, assim, não existe um conceito fechado sobre o que é podcast. Não existe um consenso entre os pesquisadores. Alguns pesquisadores raciocinam no sentido de que é rádio, outros de que não é rádio. No meu ponto de vista, podcast não é rádio. E aí aqui eu sigo a linha do meu orientador no doutorado, o professor Luiz Arthur Ferrareto. O rádio e o podcast, a gente pegar os dois, eles usam uma linguagem idêntica, a linguagem sonora. Que aí são os 4 elementos aqueles. A palavra falada, a música, os efeitos sonoros e o silêncio. Esses 4 elementos compõem a mensagem sonora. Então são parentes, mas não são irmãos. Dá para dizer que eles são primos. A gente pode dizer que o podcast é uma remediação do rádio, em alguns aspectos, né? Só que assim, a gente tem que ir mais longe nessa história. E aí é o que a gente está pesquisando atualmente. Gradativamente, o podcast foi ganhando vida própria. Foi conformando-se, acho que essa é a palavra que a gente pode usar, numa instituição social diferente daquela representada pelo rádio. Então cabe a gente agora trabalhar nisso para identificar essas características e demarcar essa diferenciação.
E isso é uma tarefa necessária, porque não há um consenso, se a gente parar para pensar. Eu também não vou me estender muito aqui, mas tem um outro autor bem interessante, que é um italiano, Tiziano Bonini, que é um dos caras que escreve de uma forma mais sensata sobre podcasts na atualidade. Assim. Ele fala que o podcast tem uma natureza híbrida. Então, o podcast é uma forma cultural híbrida. O que ele quer dizer com isso? Que o podcast ele não pode ser concebido só como um objeto de mídia, por exemplo, aquele arquivo sonoro MP3 com episódio do podcast, e nem como uma tecnologia de distribuição, que é o podcasting, né? O formato RSS, nem rede de podcast ou plataforma de streaming de podcast. O que o Tiziano Bonini fala? Que o podcast tem que ser concebido como uma nova forma cultural híbrida, que daí se baseia não apenas no rádio, mas também no teatro, nas artes cênicas, no design e na cultura da internet. E é aí que entra o videocast, que é um termo que foi criado aleatoriamente. As pessoas começaram a chamar de videocast, começaram a chamar de mesacast, mas na verdade é podcast. Agora, uma coisa sobre essa diferença entre o podcast e o videocast, eu particularmente, não sei como você é, eu gosto do videocast. Por mais que eu esteja fazendo outra coisa enquanto tá rolando lá, eu gosto da imagem. Se eu tiver essa opção de escolher tá com o Spotify, eu não sei quando eu tô na rua, né? Aí eu coloco pra ouvir, mas eu gosto quando tem imagem, assim. Eu gosto também, mas tem uns podcasts muito bons, ficcionais, que é legal a gente só ouvir. Que traz esse negócio meio que, como é que fala? Radionovela e tal, é bem legal. Eu acho que o podcast voltou com isso. Tanto que tem lá o super famoso lá da Casa Abandonada, que tá bombando aí, que tá surgindo aí várias informações novas, mas também a galera tem criticado muito, né? Essa espectralização, O espetáculo em cima... A gente não sabe nem É o espetáculo. O espetáculo em cima de um caso muito grave, sério, falando sobre escravidão doméstica. Então, assim, tá dividindo opiniões, mas a gente, com esse exemplo, a gente vê que tem um mercado muito grande também de esse podcast documental, que é um pouco documental, porque tem uma coisa de ficção, não deixa de ser, mas a gente tem vários aí também muito bombados ficcionais. Então, assim, eu acho que tem mercado para todos os formatos, tanto que a gente também tem um muito famoso, que é Café, do jornal Folha de São Paulo, que é um dos mais assistidos até no Brasil, que é Café, alguma coisa que esqueci o nome. Mais assistidos. Mais ouvidos. Você está falando isso de ser ficcional, tem não sei se você já viu, que é um podcast, que é como se fosse uma série, inclusive quem tá os protagonistas é o Seu Jorge e a Mel Lisboa, né? E aí chama Paciente 63, ele foi totalmente inspirado em um podcast que é semelhante a essa história da Casa Abandonada. Chama Caso 63, que é de um chileno, se eu não me engano, ele é um chileno. E aí eles se inspiraram nesse podcast documental para criar essa série, onde, né, o seu Jorge e a Mel Lisboa, acho que ela é uma terapeuta e ele, enfim, conta. É bacana vocês ouvirem, procurarem lá, porque é bem legal. E sobre isso de ser vídeo podcast, inclusive tem uma série que é da Prime Video, que a protagonista é a Julia Roberts, que é uma série chama Homecoming, que foi inspirada em uma série de podcast. Era um podcast com a série, descrevendo tudo. Inclusive, eu ouvi alguns episódios e, gente, é uma radionovela mesmo. Você ouve, assim, a porta abrindo, sabe? A porta, aquele rangeiro, assim, da porta. Tem a música de suspense, assim. Que era um sucesso na rádio quando não existia TV, né? Acho que depois veio a TV e a rádio foi ficando, enfim, caindo em desuso para esse tipo de conteúdo. E o podcast está resgatando agora. Então, assim, tem para todos os gostos, tem de todos os tipos. É você encontrar o que você mais gosta e entrar aí nesse conteúdo maravilhoso que está rolando aí, que como o Instagram e o YouTube como um todo tem revelado muitos talentos, enfim, jornalistas, roteiristas e tal. E a gente está sempre batendo nessa tecla dos profissionais, porque é o que a gente quer trazer aqui, né? Como que a indústria do marketing como um todo e o marketing de influência tem realmente trazido esses nossos novos profissionais. E
Vamos fazer mais uma pergunta para o Andrei? Andrei, deixa eu te falar uma coisa. Eu vi, assim, nós pesquisando, nós vimos que o Brasil é o terceiro país do mundo que mais consome podcast, ficando atrás apenas da Suécia e da Irlanda. Engraçado, né? Que são países pequenos, assim, mas eu acho que em proporção, né, das pessoas no país. Isso foi uma pesquisa que a gente viu que foi feita pela Statista e pelo Ibope. E a gente viu assim que desse mercado que consome podcast, 25% é consumido no Spotify, a maior parte. Nós temos outras plataformas, né? Tem acho que o Google Podcast, o Deezer também. Deezer, da Apple também tem. No próprio celular, quem tem o iOS já vem um íconezinho de podcast que você pode ir lá salvando canais, enfim, que você goste e tá sempre atualizando, você recebe. Então, assim, as empresas estão de olho e estão investindo nisso também. E aí, Andrei, eu queria que você falasse pra gente sobre essa tendência mesmo de consumo de podcast. É algo que ainda vai aumentar? Como é que tá? Se você puder trazer pra gente dados de crescimento mesmo, acho que é super curioso, porque, gente, a cada dia eu fico mais surpresa, assim, sabe? Se você puder compartilhar aí com a gente. Em relação a crescimento do podcast, tem dados de todos os lugares, a gente sabe disso. Então, por exemplo, se a gente pegar um estudo da Rede Globo de 2021 em parceria com o Ibope, esse estudo revelou que 57% dos entrevistados começaram a ouvir programas em áudio digital durante a pandemia da Covid-19. Em um ano, segundo essa pesquisa, o Brasil ganhou 7 milhões de ouvintes com mais de 16 anos. É muita gente, 7 milhões de ouvintes. Eram 21 milhões em 2019 e passaram para 28 milhões em 2020. E se a gente pensar em acesso ao conteúdo, o estudo mostrou que o YouTube e o Spotify são as plataformas mais procuradas pelos ouvintes. Então, essa pesquisa realizada entre setembro de 2020 e fevereiro de 2021 foi feita com mais de 1.000 entrevistados. E ela apontou que o público que já ouvia passou a consumir mais podcasts. Cerca de 31% dos participantes confirmaram o aumento no período. E o hábito acontece, a escuta acontece em meio a outras atividades. Esse é o grande lance do podcast. Então, pelos resultados, a gente vê que, segundo eles passaram aqui, 44% dos entrevistados escutam programas enquanto lidam com tarefas domésticas. É o maior, é o clássico. 38% enquanto navega pela internet. 25% antes de dormir e 24% estudando ou trabalhando. Então, entre os formatos, os mais populares entre os brasileiros são os de duração curta, com episódios entre 15 e 30 minutos, ganhando preferência, aí a preferência entre 15 e 30 minutos para 31% das pessoas que responderam. Se a gente pegar um levantamento da Deezer, que é uma empresa que trabalha com mídia sonora, até setembro de 2021 o número de ouvintes de podcasts cresceu 24% no Brasil. Então, é uma plataforma global essa, né? Se a gente pegar dados globais agora, em 2020 houve um aumento de 61% no fluxo de áudio dentro dessa plataforma, só em 2020. Durante esse mesmo período, 2020, a Deezer, essa plataforma, registrou um crescimento de 40% no número de usuários de podcasts. Então a gente vê que vem num crescimento, né? O Brasil, a gente pega o Brasil tem mais de 30 milhões de ouvintes. É o terceiro que mais consome podcast no mundo. A gente fica atrás apenas da Suécia e Irlanda. Essa é uma pesquisa que foi feita pela plataforma cuponvalido.com.br, com dados da Statista e Ibope sobre o consumo de podcast. Tem uma outra pesquisa também, o ouvinte pode se interessar aqui, do portal Comunique-se 360, em parceria com a agência de notícias corporativas Dino. No período de 24 de fevereiro a 11 de março de 2022, agora, essa pesquisa mostrou que 86% dos 1.100 entrevistados, aí tem ouvinte, produtor, apresentador, consomem podcast. Em relação a tempo de escuta, 24% disseram há 2 anos escutam, 22% há mais de 5 anos e 19% há 3 anos. E aí um dado interessante é o seguinte, 30% disseram consumir todos os dias. E aí o formato.
70% diz que consome apenas o formato em áudio e 30% em áudio e vídeo, já que a gente falou de videocast, né? 30% áudio e vídeo, aí é o que eu não gosto de usar o termo, mas enfim, é o videocast. E entre as plataformas, o Spotify lidera com 38%, em segundo o YouTube e depois Deezer e Apple. Entretenimento e informação do cotidiano são os principais motivos de consumo. Então a gente vê que aqui tem dados ricos e dá para ver que vem num crescente. Agora, até onde vai ir, qual é o teto disso? Porque existe um limite. Aí é a pergunta de $1 milhão. Andrei, agora deixa eu te falar uma coisa sobre videocasts, né? A gente viu que teve esse crescimento enorme, assim. Na verdade, todo esse comportamento desse bate-papo em live, acontecendo na live, aconteceu muito na pandemia, porque era live o dia inteiro, gente, era live. Mas eram telas, né? A gente percebeu que o videocast tem trazido a pessoa tete a tete, assim, olho no olho. Inclusive, se você consumiu muitas lives até não aguentar mais na pandemia, comenta aqui, eu quero saber. E você ainda continua consumindo no Instagram? Uma curiosidade, será que as pessoas ainda continuam consumindo? Escreve a palavra live, L-I-V-E. E se quiser contar aí seu caso. Mas, por que eu tô falando isso? Porque, Andrei, eu vi que aumentou tudo isso do videocast, que foi um comportamento que começou com essas lives no Instagram, mas eu queria entender o seguinte, eu vi que o Spotify, ano passado, ele iniciou, né, ele começou a transmitir também, né, você consegue tanto ouvir quanto ver no Spotify, é algo que estava acontecendo com contas limitadas, né, pessoas específicas, mas eu queria entender se isso já abriu, todo mundo pode colocar o vídeo, se nós quisermos, a gente... Esbarrei no microfone, gente, desculpa. Se nós quisermos, a gente pode colocar vídeo lá, qualquer pessoa pode. O que isso significa? Porque, assim, toda mudança que tem, isso acaba afetando os concorrentes, né? Porque o Deezer vai ter que começar a colocar. Será que o YouTube vai ter que ficar atento? Será que isso vai prejudicar? Eu acho. Não sei. Eu acredito que não vai ser obrigado a criar vídeos para alimentar o Spotify. Até pelo seguinte, eu acabei de falar dados aqui que mostram que o maior consumo é em áudio, não é em vídeo, 70% é em áudio. Por quê? Eu posso fazer outras atividades, eu posso lavar a louça, eu posso ir para a academia, eu posso dirigir, eu posso fazer uma série de outras atividades enquanto eu estou escutando um podcast. Se eu estou assistindo um vídeo, eu não posso fazer isso. Então eu já saio perdendo aí. E o vídeo demanda um custo de produção muito maior, com cenário, enfim, com toda a infraestrutura que a gente sabe que comporta, que é necessário, cenário, enfim, figurino, tudo isso. Só para voltar aqui, acho que o que deu boom nesse crescimento do videocast foi realmente trazer de novo esse mood talk show que tinha ficado, né, mais para TV. E hoje em dia, com uma estrutura pequena, a gente consegue microfone, uma câmera, né? E os convidados, a gente consegue voltar a esse formato talk show, que é super famoso, né? Que dá super certo. Então, eu acho que o videocast acabou crescendo nesse formato. E a gente tem milhares aí, né? Inclusive, Andrei, agora entrando mais aqui no nosso métier, aqui no trem que a gente faz, a gente tem percebido que o mercado de influência tem mirado nos videocasts, podcasts em geral, assim. Inclusive, eu sei que o Podpah assinou o contrato milionário com a empresa Brahma, que eu não posso divulgar aqui porque eu não sei o valor. Não fui eu que negociei. Não fui eu que negociei, tá? Inclusive, aí um abraço, meu mano Romano, que é o diretor do Podpah. Não tô fazendo propaganda aqui não, gente. Por acaso ele aí, o Podpah tá grandão aí. Que a gente tá falando, André? A gente quer que você conte pra gente como que o mercado de influência tem mirado nos podcasters e como é que tem vindo esse dinheiro com a publicidade, o que você tem de dados e como isso tem crescido. Acho que é isso. Porque além das publicidades já era um padrão você, pelo menos com os videocasts, né? A plataforma onde está inserido, você monetiza esse vídeo, né? Que são os famosos anúncios que tem horas que a gente não aguenta, mas eles são necessários. Mas esses outros formatos, como esse pessoal tá... Mas além dos anúncios, a galera tem trazido o produto para estar nessa mesa, né? Nesse talk show. E tanto por isso, a gente também teve um caso aí, enfim, há um tempo atrás,
que teve uma repercussão e que esse canal perdeu todos os anunciantes, toda a publicidade. Então, assim, o negócio tá acontecendo, tá todo mundo de olho. Conta aí pra gente o que você sabe sobre isso. Se a gente pensar assim, ó, nem todas as maneiras de gerar receita, vamos dizer assim, com podcast, foge do meio tradicional. E aí tá a velha publicidade. Então aí tem um dado que, segundo a Associação Brasileira de Podcasters, 63% dos ouvintes compraram um produto ou um serviço anunciado num podcast. O investimento em propaganda em podcast, em 2020, esse dado aqui é de 2020, cresceu mais de 100% nos Estados Unidos. Andrei, muito obrigada. Inclusive o Andrei, a gente vai botar o arroba aqui como sempre. Vocês vão lá, ele tá sempre divulgando stories, suas palestras, participa de vários podcasts, videocasts. Então, assim, gente, vamos dar aí o reconhecimento merecido para ele pelo tempo que ele gastou aqui com a gente. Foi ótimo te ter aqui. Muito obrigado pelo convite. Foi um bate-papo muito legal e eu espero ter contribuído. Eu acho que é capaz de eu ter deixado mais dúvidas do que solucionado alguma coisa. Mas, enfim, o podcast é assim, nós não temos um consenso, como o Bonini falou, ele é híbrido e ele está em evolução. Vários atores presentes, mas muito obrigado mesmo pela participação. Foi um prazer. Até a próxima. Ainda Obrigada, tem café Andrei. aqui. Gente, muito bom, né, falar. Uma coisa que eu tava aqui pensando assim, né, meu comportamento como consumidora de videocasts. Eu gosto muito, e uma coisa que tem nos videocasts é que as entrevistas são tão legais, são tão bacanas, esse bate-papo assim, que duram 3 horas. Não, tem uns que são 6 horas. Não, 2 horas e meia. Tem um que eu amo, que dura 2 horas e meia por aí. Aí o que eu faço? Não sei se você tem esse hábito. Dependendo, eu dou uma acelerada no vídeo. Porque foi o que eu falei, eu prefiro vídeo, ouço mais podcast quando eu tô na rua, sei lá. Mas eu costumo acelerar até o vídeo. Porque geralmente eu não tô olhando muito. Eu gosto de dar aquela olhada. Eu vejo tudo porque eu amo TV. Então, pra mim, eu tô vendo TV. Quer dizer, eu tô vendo TV, né? Inclusive, falando de TV, o Rafinha Bastos, que já foi apresentador de TV, não sei o que, o que a gente está falando dele agora? Porque ele tem um canal, ele tem um videocast muito famoso, 8 minutos o nome, que ele faz na casa dele, com uma estrutura bem pequena, e que ele já revelou que hoje em dia ele ganha mais dinheiro com publicidade do que ele ganhava quando era apresentador de TV. Então, assim, e a gente tem reparado que agora tem o da Giovanni Eubank com a Fernanda Paes-Leme. Esse movimento da celebridade para as plataformas digitais, mais uma vez. Para a criação de conteúdo, sempre mirando no que está dando certo. Porque, se você reparar, a Giovanni Eubank também migrou para o YouTube quando o YouTube estava bombando, né? Que era na cama dela e tal. E agora o quê? Também já foi pro negócio do videocast. Então, assim, e se vocês perceberem também, os videocasts, eles eram mais simples, uma mesa e tal. Agora a galera tá tipo, trabalhando, investindo em cenografia, style. Então, assim, gente, tudo para aquecer o mercado e tudo para fazer novos profissionais, trazer mais gente para trabalhar, trazer mais gente para ganhar dinheiro, enfim. Então, as profissões estão mudando, tá tendo essa mudança e a gente tá aqui para falar disso toda semana. Não, e o podcast e o videocast, ele traz, assim, você gera a sua própria oportunidade também. Porque às vezes você não tem a oportunidade de conversar com alguma pessoa ou falar mais sobre algo que é a sua especialidade, enfim, trazer ali uma autoridade sobre um assunto. E o videocast e o podcast, ele te ajuda nisso, né? Você gera a sua própria oportunidade. Nós estávamos falando aqui da Giovanni Eubank, ela não tinha o nome que ela tinha antes do canal dela no YouTube. Não, só como atriz, né? Só como atriz. Então, assim, não só, né, a gente, enfim. Mas ela conseguiu trazer um outro lado que ninguém conhecia, uma empatia, realmente uma proximidade. E tem várias pessoas, às vezes eu vejo umas entrevistas que eu fico assim, gente, nunca nem sabia que a pessoa era assim, sabe? E até trazendo novas pessoas que não são do nosso universo, né? Então, é legal também, porque é uma entrevista menos engessada do que a da TV. Na TV a gente sabe que tem corte, enfim, várias coisas acontecem. E no videocast é uma coisa mais fluida e a galera vai falando. Então é uma coisa, como a gente falou desde o início, senta numa mesa e bate um papo mesmo. É isso. E assim, não se enganem, gente. Tudo que vocês veem, apesar de ter a hashtag publi, gente, a movimentação, né, financeira, assim, realmente são bilhões. A gente falou no nosso primeiro episódio sobre
como esses criadores de conteúdo estão movimentando, são bilhões, gente. Então, assim, não se iluda, quando você está assistindo um videocast, ouvindo um podcast, você está realmente, como falam, investindo ali, porque nem que seja seu tempo que vai gerar uma publicidade para aquele criador de conteúdo e tudo mais, uma movimentação financeira em relação a isso, né? Você está falando dos patrocinadores. E tem que ser, porque assim, tem que ter, a estrutura pode ser simples, mas assim, a gente... quando a gente fala até sobre valorização, precificação, a gente está falando que a gente está pagando por um conteúdo autoral, um conteúdo original. Então, assim, tem um valor de produção envolvido, mas entender que o valor, a precificação não é uma coisa engessada, não quer dizer quantos números você tem de seguidores, e sim entender que você está trazendo um produto original e com quem você está se comunicando, que a sua audiência, né, que a galera que está ali na sua volta, o teu boca a boca, que é a sua audiência, é o ouro daquela parada, porque assim, o ouro do teu produto. E a gente está aqui trocando, a gente pode ser um vídeo de 30 minutos, 1 hora, 2, como nós falamos, mas assim, as pessoas que estão participando de um podcast, videocast, estão compartilhando assim, conhecimento de anos. Né? Então, agregar o valor realmente também ao know-how que a pessoa tem, né? O que ela tá falando ali. E é sobre tudo isso, gente. A gente agora vai ter uma pausa, vamos fazer um musical, tá? A Jemima vai cantar. Mas, mais uma vez, para explicar o nosso projeto, a gente está aqui para conversar sobre marketing de influência, tomar um cafezinho gostoso, conhecer os lugares aqui do Rio de Janeiro e de outros estados que a gente vá. Hoje a gente quer agradecer novamente ao Mini Joy, que deixou a gente usar esse espaço lindo, esse lugar lindo, que a gente vai... Vocês depois vêm lá no Instagram, que a gente vai ter um reel todo especial para eles, contando como funciona aqui, os cafés que a gente tem, que você pode comprar e consumir na sua casa. Eles também têm delivery, também estão no iFood, também estão nas plataformas aí de delivery. Então, assim, a gente quer agradecer. E foi uma delícia, mais uma vez, a gente vai continuar comendo, né, Gê? Vamos continuar aqui, vamos, né, conversar mais, trocar mais. Gente, foi muito, muito, muito legal, assim... Em breve, mais convidados. A gente quer trazer mais pessoas, a gente quer trocar. E assim, a gente quer que vocês participem também, sabe? Então assim, deixa no comentário o que você acha, se você já tinha percebido, o que você aprendeu nesse podcast hoje, sabe? Nesse videocast. Um conteúdo que você queira também, lugar que você queira conhecer, a gente também vai. Se quiser compartilhar um link também de algum... sei lá, alguém que você ouve e quer dar dica pra galera, nossa, vocês precisam consumir esse videocast, esse podcast. Se você também é um café, né, um estabelecimento de café, quer convidar a gente também, pode mandar a DM aí, a gente tem o nosso e-mail lá dentro do nosso perfil. Importante também lembrar que se você tá vendo e se você tá ouvindo, não deixe de ir lá no nosso Instagram, que lá a gente vai toda semana estar com o tema e esmiuçando esse tema nos posts. Então, assim, é importante que lá a gente vai ter os dados mais ricos e, enfim, né, que a gente tem aqui toda a nossa equipe aqui de pesquisa, de levantamento de dados e que vai estar lá. Tá? Ó, se inscreva no canal, ativa o sininho. Amigo. Ativa o sininho, tem a história do sininho. Classifica a gente aí no negócio do Spotify, Deezer, sei lá. Classifica a gente na plataforma que você estiver usando. E é isso. Mais um Café com Influência. Que é um sucesso. Obrigada.